e tudo mais, ela é uma situação hoje em dia rotineira na nossa sociedade, tanto que sempre que se fala em melhorar alguma coisa na cidade, se fala em segurança hoje, às vezes mais do que se fala em educação e saúde, né? Porque as pessoas, incrivelmente, de uma maneira que passa da forma racional, parece que elas simplesmente não raciocinam mais, elas não se respeitam mais, né? Não existe mais o respeito mútuo entre um cidadão e outro. E às vezes eu que sou uma pessoa que procuro sempre estar respeitando as pessoas e procurando me colocar faço esse exercício de como me colocar no lugar delas, talvez tentar como não vai nunca chegar a sentir na pele o que elas estão sentindo, mas a gente busca exercitar, se colocar no lugar delas para ver o que poderia estar se passando com elas, como a gente pode ajudar os outros e dessa maneira também ajudar a nós mesmos, né? Então sempre que eu vejo uma notícia de uma situação semelhante à que aconteceu contigo, de assalto e tudo mais, de chegar numa situação de violência, eu sempre fico assim, sério que as pessoas ainda, sabe, eu não consigo me dar conta assim, sério que as pessoas ainda fazem isso, que elas ainda estão agindo dessa maneira, e aliás, ainda não, que elas estão agindo cada vez mais dessa maneira, que elas cada vez mais buscam esse tipo de situação, que estão cada vez mais dispostos a isso, e eu vejo que isso é até um comodismo da nossa sociedade, assim, e que vai das classes mais altas até as pessoas das classes mais baixas, de tipo, se tal pessoa agiu dessa maneira, aconteceu de tal jeito e no final tudo certo, por que eu não posso fazer isso também? Nessa questão da criminalidade, a impunidade, hoje a polícia fala disso sempre, né? Que é um dos maiores vetores de não conseguir a redução da nossa criminalidade, porque a impunidade ela está atrelada sempre ao nosso sistema criminal aqui. Um dos intuitos do canal Redenção é cada vez a gente exercitar ainda mais essa consciência coletiva, né? A gente parar para pensar e se conectar realmente com as pessoas e parar para pensar por que estão agindo dessa maneira, o que está levando as pessoas a fazerem isso. E eu fico realmente impressionado quando acontece uma situação dessas, porque é uma visão clara de pessoas que não têm consciência coletiva nenhuma, não estão preocupados de forma alguma do que vai acontecer com as outras pessoas, do que vai se passar dali para frente. Se fosse uma coisa simplesmente material, poderiam ter levado teus pertences e tudo mais, virado as costas, ido embora. Já ia ser um trauma para ti, certamente, aqui psicológico. Tu já ia andar na rua de uma outra maneira, tu já ia ficar se cuidando, olhando para trás, olhando aqui e ali, ficar desconfiado de tal ou tal pessoa e tudo mais. Mas passou a ser um trauma muito maior a partir do ponto que as pessoas viram ali uma oportunidade de te agredir, e passou pela cabeça delas como que nada ia acontecer depois disso, que não ia ter punição alguma, que ia simplesmente passar batido, porque nada ia ser feito a respeito, como eu acredito que não tenha sido tenha sido feito, que nunca pegaram os caras que fizeram isso contigo, que talvez eles já tenham assaltado outras muitas pessoas depois disso, e se acomodam as pessoas que fazem isso, como se acomodam também aquelas que estão olhando de fora, às vezes não tomam nenhuma atitude quanto a isso. Porque eu tava num lugar, era 12:30, e eu tava num lugar super público e super movimentado. E realmente, tipo, tinha muita gente perto, tinha muita gente olhando, tinha um bombeiro caminhando ao meu lado a hora que eu fui abordado, e, poxa, bombeiro é militar, ele podia ter feito alguma coisa, sabe? Digamos que talvez não se metesse porque eles estavam armados, mas que chamasse um socorro mais rápido, que fizesse alguma coisa, sabe? E também, tipo, parando pra analisar, a conclusão que eu chego é a seguinte: os rapazes que me abordaram, que me agrediram, eles não querendo defender o lado deles, mas o que eu penso é o seguinte: eles não se preocuparam comigo, eles realmente não se preocuparam, eles estavam, tipo, agindo talvez no impulso, tipo, de uma forma até animal, fazendo aquilo, mas o que me leva a pensar é o seguinte: eles não se preocuparam com a vida do próximo, que seria eu, mas quando a gente se preocupa com a vida deles, sabe? Na verdade, eles estão sendo um espelho, eles estão refletindo o que está à frente deles, sabe? Eles estão passando adiante. Absorvendo a energia que Exatamente, eles estão passando dia adiante da sociedade, que na real é muito negativa para pessoas que certamente estão na situação deles, porque se eles estivessem numa situação de conforto e segurança social, eles certamente não partiriam para essa iniciativa de tentar te assaltar, né? Exatamente. E daí tem aquilo de tipo, eles não pensaram em mim quando estavam tentando me matar, mas vieram várias pessoas até mim
falando sobre ir atrás, sobre matar os caras, sobre fazer acontecer. E eu fiquei pensando, tipo, tá todo mundo julgando eles porque eles tentaram me matar, mas estão agindo da mesma forma querendo ir atrás e matar eles, sabe? Então eu fico pensando assim, o quanto hoje em dia as pessoas elas estão dispostas a pagar o mal com o mal, sabe? O quanto elas estão dispostas a absorverem o que é ruim e refletirem isso sempre, tipo, despreocupado completamente com todo o resto e com todos os poréns e tudo mais. Risco deles serem presos, risco deles pagarem pelo menos um pouco do que eles fizeram. Tinha, só que tem que no país que a gente vive, de uma forma muito geral, é isso. O crime ele não é punido da forma que deveria, porém não é só com eles, é uma coisa que vem de cima, é uma coisa que vem dos políticos, que vem dos grandes empresários que sonegam, sabe? Tá em todas as classes sociais. Então realmente é uma coisa que vem de cima e é uma coisa que a cada dia que passa as pessoas se importam menos com os outros e a cada dia que passa, tipo, as pessoas elas espalham mais coisas que não deviam ser espalhadas e coisas ruins, sabe? Tá mais inerente, né? Então, não defendendo os rapazes que fizeram isso comigo, mas, tipo, pensando que de que adianta se eles tivessem ido atrás e eles tivessem matado os caras, ia ter pago um mal com mal, ia ter continuado uma coisa que eu acho horrível, que é isso de assassinar porque ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. E acima de tudo, naquele momento não ia colocar o meu crânio de volta no lugar, não ia, tipo, tirar o trauma que eu tava vivendo, sabe? Nada ia mudar, sabe? Pagando o mal com o mal, nada mudaria, sabe? Multiplicaria, exatamente. Não ia consertar nada do mal que já foi feito, né? Na verdade, uma vez o mal feito, ele só pode ser consertado com boas ações. Eu vejo dessa maneira, né? A gente multiplicar o mal não conserta nada e às vezes as pessoas tomam esse partido por uma raiva, né, que tá atrelada a elas por uma situação de momento, te ver daquela maneira ali não deve ter sido em nenhum momento fácil para quem gostou, para quem gosta de ti, para tua família, os teus amigos ali, as pessoas mais próximas de ti, principalmente que elas convivem contigo no dia a dia, elas certamente pensaram, Patrick nunca mais, às vezes a mesma pessoa, quem sabe o que vai acontecer com ele daqui pra gente. A gente fica tão imerso, né, nesse medo de perder as pessoas que a gente acaba pensando que o conserto disso é acabar com as outras pessoas tratar elas da mesma maneira que tu foi tratado, quando na verdade essas pessoas o que elas estão precisando também é de alguém que estenda a mão para elas, né? Que chegue lá, né? Que chegue lá onde elas estão... Abrir os olhos delas para a verdade, né? Onde elas estão vivendo e não estão recebendo... E onde elas não estão recebendo condições de viver uma vida social agradável da maneira uma vida que digna. Maneira... Não é uma questão nesse pessoal de ficar bilionário aqui e tudo mais, ou ficar rico. É só uma questão de receber uma dignidade que às vezes nem é dada, né, para quem tá ali, ou se é dada porque está sendo ignorada por essas pessoas. Porque uma vida digna está sendo tão mal vista, né? As pessoas veem a corrupção aí no nosso país é uma coisa monstruosa, né? O que está sendo cada vez mais revelado de políticos aí roubando milhões, e onde é que vai parar a dignidade dessas pessoas e tudo mais. Esses tempos atrás eu comentei com meu pai nessa questão de como pessoas que agem dessa maneira, sabe, que cometem tais crimes, esses caras que roubam milhões da nossa sociedade, eles na verdade estão destruindo a vida de inúmeras pessoas, às vezes muito mais pessoas do que esses caras talvez teriam destruído a tua vida completamente se tu chegasse a falecer, se tua família tivesse que sofrer com essa perda, que felizmente não aconteceu. E que bom que na verdade hoje está servindo de exemplo, que bom que a gente pôde absorver o melhor disso e tá podendo trazer ensinamentos e trazer toda essa tua experiência à tona para as pessoas talvez verem essa coisa de outra maneira. Eu fico muito feliz quando vejo tu aqui falar por várias vezes que tu não desejou o mal para essas pessoas em nenhum momento, muito pelo contrário, tu tá preocupado com o que está sendo feito dessas pessoas, porque eu vejo que não tem mais, sabe, vergonha na cara muitas vezes, de tipo... Questionei meu pai, e os filhos desses caras, como é que saem, sabe, será que eles não têm, tipo, como é que vai pra escola, o filho ali, como é que vai ser visto diante das outras pessoas, como é que chega na faculdade e vai trocar uma ideia com os amigos, e daí meu pai me fala assim, pois é, mas é que os filhos já estão lá na empresa, o pai tá pagando tudo, eles não têm que fazer, às vezes, o esforço de ter
um trabalho aqui, então eles se fecham os olhos, sabe? As pessoas, não é comigo, não tá me atingindo diretamente. Eu fecho meus olhos, lavo as minhas mãos e não me importo com mais nada disso a partir de agora. Como pode estar faltando, sabe? Eu fico surpreso com tanta falta de consciência das pessoas em relação aos outros, o mal que elas estão infligindo para os outros, direta, não muitas vezes, mas indiretamente elas não se dão conta disso, sabe? Não se preocupam com isso, fazem as coisas sem nenhum pudor da consequência do depois. Aliás, às vezes elas até preferem pagar para ver as consequências de um erro do que simplesmente saberem que a conduta certa está ali, tá? O caminho correto para se fazer as coisas da maneira mais social, mais amorosa, mais complacente, cheia de compaixão possível, tá ali sendo mostrado para elas todos os dias. Hoje em dia a informação tá em qualquer lugar, qualquer lugar que a gente vá, a informação tá ali, é só tu pegar, tomar para ti, fazer o melhor uso daquilo ali, mas falta às vezes é a dignidade, a vontade de se fazer presente de forma boa e não fechar os olhos das pessoas. Tô feliz de estar te recebendo aqui hoje no nosso canal e tá podendo trazer para as pessoas essa tua experiência, porque eu acho que tu em momento algum tu fechou os teus olhos para essas coisas todas, pelo contrário, isso te abriu ainda mais os olhos para aquilo que a gente pode fazer e que deve. Não é só uma questão de poder, as pessoas têm que entender que elas têm um dever de querer fazer o bem, de querer melhorar as coisas, de não olhar simplesmente para minha vida e estar pensando, tá bem, eu tô comendo, eu tenho luz, eu tenho água, tenho saneamento básico, eu tô confortável, mas isso tá chegando a todas as pessoas? Não está chegando a todas as pessoas. Por que não está chegando? O que está faltando pra gente ir mais longe? E a ideia do Visões aqui é a gente ampliar. Eu sozinho faço tão pouco, né? Mas se eu chego aqui e compartilho o que eu penso contigo, tu compartilha o que tu pensa comigo, a gente compartilha com o pessoal lá, o Armani, as outras pessoas que estão envolvidas comigo aqui no projeto começam a compartilhar as coisas que elas realmente acham importantes. Eu acho que a gente pode fazer isso chegar muito mais longe do que hoje está chegando. Então essa é a ideia dessa iniciativa. Mais uma vez estou muito feliz de estar contigo aqui, muito agradecido por ter disponibilizado o teu tempo para estar presente aqui, para a gente botar essa ideia em prática, fazer isso fluir cada vez mais. O que foi a moral dessa história para ti, né? O que tu pôde levar, assim, que hoje, assim, isso é o ponto-chave, né? Foi o ponto-chave na alteração para hoje tu tá como tu falou, daqui a alguns dias, né? 13 de dezembro, vai fazer um ano dessa experiência que foi horrível, que tu passou, foi muito traumática, certamente, mas que foi um renascer para ti, na verdade. Não foi, na verdade, passou de ser uma coisa onde tu quase morreu. Não, tu foi realmente desmanchado. Tu foi realmente que não é mais a mesma pessoa que tu era. Né? Não foi só fisicamente, como foi espiritualmente, como foi sentimentalmente desmanchado e levado ali. Eu acho que isso às vezes é necessário, que falta para as pessoas, às vezes eu acho que é tomar esse choque, né? É se desmanchar realmente, ter essa situação de tu sentir que tu não tem mais nada para tu realmente dar valor para aquilo que tu tem ou que tu poderia vir a ter. Sem dúvida. Realmente, primeiramente eu que te agradeço, porque eu acredito que a tua iniciativa ela é muito bonita e tu levar essa conscientização para as pessoas é uma coisa que é muito importante hoje em dia, sabe? É uma coisa que é realmente muito importante. E realmente eu comparando o Patrick de antes do que aconteceu e o Patrick depois que aconteceu, são duas pessoas completamente diferentes, sabe? Porque hoje em dia continuo vaidoso, continuo trabalhando com o mundo da moda, eu continuo. Só que hoje em dia eu sei que o valor principal não é esse, sabe? O que importa não é isso. E eu acredito que o principal que eu trago de mensagem, o principal que eu trago de conscientização depois de tudo que eu vivi é o seguinte: eu acredito que eu fiquei tão bem, que eu me recuperei e que eu pude voltar a trabalhar com o que eu amava, justamente porque eu soube naquele momento que estava sendo difícil eu parar e eu pensar, tipo, não, se tá acontecendo é porque tem um aprendizado que vem atrás disso, e se tá acontecendo é porque, tipo assim, porque não é maior do que eu suportaria passar, sabe? Então, assim, o que é o principal pra mim hoje é tu viver o momento,
é tu viver o momento, tu aproveitar as pessoas que estão perto de ti, é tu ser feliz aqui e agora. Inclusive tem uma teoria do latim que é muito forte pra mim, que é o hic et nunc, que é o aqui e agora, e que é isso, tipo, tu tá com alguma vontade, tu dá o pontapé inicial, tu vai lá e faz, sabe? É tipo assim, tu sente carinho por alguém, tu vai lá e demonstra esse carinho, tu tá com vontade de elogiar, elogia, tu tá com vontade de amar, ama, mas faz tudo intensamente, sabe? Porque a vida é um piscar de olhos e a qualquer momento, é como se fosse a chama de uma velhinha, a qualquer momento ela pode se apagar e a gente pode ficar tipo com aquilo de tipo, poxa, aquela pessoa já não tá mais aqui comigo agora e eu queria muito ter aproveitado mais ela, sabe? A gente não pode nunca perder a fé, a gente não pode deixar de acreditar que por mais difícil que seja, que por maior que seja o problema, que tem solução, sabe? Que a gente indo no devagarinho e sempre a gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos, os nossos sonhos. A gente nos permitindo viver, a gente vai conseguir aproveitar o melhor da vida e a gente vai conseguir superar os problemas que todo mundo tem. Alguns drásticos, como foi o meu, mas que hoje em dia eu vejo como, não digo que necessário, mas hoje em dia eu vejo que foi uma coisa que trouxe muito mais lados bons, me ensinou muito mais do que lados ruins e do que eu perdi, sabe? Hoje em dia eu vejo que eu ganhei muito mais do que eu perdi com toda essa história. E é isso, o principal do que eu tenho a deixar hoje, o principal do que tem sido a minha vida é o seguinte: vive, aproveita a vida, curte ela enquanto dá tempo e divulga, espalha o amor, ama o máximo que tu puder a ti, ao próximo, e divulga isso, espalha isso, porque a única solução dos nossos dias, a única solução do nosso planeta e do nosso país atualmente é isso, é o amor, porque sim, eu tenho esperança de um amanhã melhor, eu tenho esperança de que tudo pode melhorar e eu acredito que isso só depende de nós e nos mínimos gestos, como a gente está gravando esse vídeo agora para conscientização, e nas mínimas coisas que a gente pode fazer, se a gente realmente fizer pelo próximo, se a gente realmente der a cara a tapa pelas coisas que muitas vezes a gente vai ser muito mais julgado do que apoiado, é que a gente vai encaminhar os nossos dias para dias melhores. Então tá, galera, muito obrigado pela atenção de vocês, ampliem as suas visões, muito amor nesses corações e namastê, até a próxima. Falou, galera. Salve, galera! Então, pra você que curtiu o nosso vídeo de hoje, se inscreve aí no nosso canal, dá um likezinho pra ficar por dentro aí das novidades e segue o nosso plano aí. Um salve pra vocês e boa viagem!